Amados irmãos, nós nos reunimos lembrando do dia de Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo, e com isso em mente eu quero compartilhar com vocês o texto de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, nós vamos meditar no verso 6 até o verso número 12. 1 João, capítulo 5, do verso 6 a 12, diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Vamos orar. Senhor, obrigado por podermos estar na Tua presença e podermos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, onde temos o memorial de 1 Coríntios capítulo 11, da ceia do Senhor, que é um simbolismo que representa a aliança, o acordo, o pacto, o compromisso que o Senhor teve em entregar a sua vida em resgate de muitos, aqueles que creem, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos mostre mais uma vez claramente os três testemunhos de Jesus na Páscoa. E é no nome de Jesus que nós engrandecemos, exaltamos, nos alegramos por tão grande salvação, celebração, exultação, nesse momento tão nobre, tão gostoso, tão rico, diante da Tua Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos então o desafio de aprendermos na Páscoa os três testemunhos de Jesus. João aqui, de uma forma bem poética, ele quer mostrar e explicar esse testemunho de Jesus, e no verso 6 que nós acabamos de ler, ele vai então explicar o primeiro testemunho. Sabe quando acontece um problema, onde a gente fala: olha, teve um boletim de ocorrência, um BO, e alguém precisa resolver. Diante da situação tão difícil da humanidade no passado, quando o pecado entrou no Jardim do Éden, que foi um grande boletim de ocorrência, um BO gigante, nós sabemos que os dias pós-modernos em que nós vivemos, as pessoas têm andado com o ódio, a ira, à flor da pele. Se você estiver andando sem máscara, alguém te interrogar, a pessoa já
quer dar o troco. Se alguém fala sobre a política, há divergências. Se não tem lugar no SUS ou no particular, as pessoas murmuram e reclamam. Então, a humanidade vive essa tensão, essa situação caótica que leva o homem a pensar: por que tudo isso? Devido ao pecado. E a questão é que nós temos uma palavra de esperança, nós temos uma palavra de salvação, nós estamos na celebração da Páscoa. E é diante dessa vida humana tão preciosa para Deus, que Deus ama muito e tanto que deu o seu Filho na cruz para nos salvar, que nós nos debruçamos agora diante desse texto tão especial. E aí então nós começamos a entender que diante de um problema, Jesus faz a ocorrência. E qual é essa ocorrência? Por isso nós então identificamos o primeiro testemunho de Jesus na Páscoa, é a sua ocorrência. Ocorrência no sentido do seu acontecimento. Podemos usar aqui a palavra, o evento que está acontecendo, que é essa ocorrência. E aí então está substanciado no versos 6 e 7, que diz assim: este é aquele. Quem é aquele? Jesus Cristo, que veio por meio de água e sangue. Aí você fica perguntando: Jesus veio por meio de água e sangue. Isso mostra o quê? O início e o fim do seu ministério. Por que em água? Porque Jesus, ele é essa ocorrência. A água está ligado aqui ao início do ministério de Jesus, onde ele foi batizado com água por João Batista. E naquele momento marcante, nessa ocorrência, nesse evento, nesse acontecimento, foi que quando Jesus ele chega, ele se batiza para se identificar com a humanidade, não porque ele pecou, ele nunca pecou, mas mostrando para nós, seres humanos, que devemos obedecer o seu mandato, a sua ordem, de crer, de se arrepender, de se batizar, porque o arrependimento de pecado leva a pessoa a ter uma contrição no seu coração, de crer em Cristo, e o Espírito de Deus vem fazer morada nessa pessoa, ao ponto de ser batizado pelo próprio Deus, e o simbolismo da água. E Jesus então, naquele momento tão único, tão ímpar, a palavra de Deus diz que o céu se abriu, uma pomba pousou sobre a sua cabeça, e a voz de Deus disse, nessa ocorrência: este é o meu Filho amado, em quem eu aprovo, em quem eu tenho prazer, aquele que veio para cumprir a Páscoa, a salvação da humanidade. Então nós entendemos aqui o que João está querendo dizer sobre água, mas só que também diz e sangue. O que é esse sangue? Nós temos agora aqui então o primeiro momento, agora o segundo momento de Jesus, que fundamenta o seu desafio pascual. E aí então ele fala de sangue. Sangue porque ele foi até a cruz e derramou o seu sangue vertido ali. A cruz sangrenta mostra o início e agora o final do ministério salvífico de Jesus na cruz, aonde nós temos também uma voz, aonde um centurião, que era o homem mais sanguinário na face da terra, que comandava 100 homens, quando vê Jesus no madeiro, sendo torturado e agora morto, ele diz: verdadeiramente, esse homem não é qualquer um,
Ele é o Filho de Deus. Então Jesus aqui deixa claro o primeiro testemunho, o testemunho de cumprir essa ocorrência. O verso 6 ainda diz assim: Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. Você percebe aqui a ênfase que João dá? De que isso é extremamente importante, de que Jesus, o Cordeiro Pascal, que veio para cumprir esse evento, mas com água e sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Isso é maravilhoso, nós nos depararmos com a Páscoa verdadeira. Não é uma toca de coelhinhos da Páscoa, mas nós temos aqui a toca do Cordeiro. Nós temos aqui o túmulo vazio. E aí então, no verso 7, diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então nós entendemos que os 3 testemunhos de Jesus na Páscoa, o primeiro é essa ocorrência dele ter vindo com água e sangue. Água no seu batismo, sangue por derramar na cruz, dando a sua vida para salvar. Ele vive, ele reina no coração daqueles que creem na Páscoa verdadeira. E é bem interessante poder observar verso 6, verso 7, que essa ênfase de testemunho em que o Espírito Santo, a palavra de Deus, o próprio Pai testificam que é verdade. Diante disso, nós podemos analisar também o segundo testemunho de Jesus na Páscoa. Nós vamos encontrar isso no verso 8. Só que nós podemos fazer aqui uma reflexão de que quando Jesus se batizou, ele se identifica com a humanidade, a qual ele quer salvar. Mas quando nós nos batizamos, ou cremos em Jesus, o Espírito de Deus nos batiza, nós também vamos até a água e nós nos batizamos. Só que agora, assim como Jesus se identificou conosco, agora é nós que temos que nos identificar com o Senhor, no sentido de que eu morri para o mundo, para a carne, para Satanás, de que, como Paulo disse, fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo na fé, Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu me identifico no sentido de ter uma vida digna, uma vida pura, de que essa ocorrência do testemunho pascal é real na minha vida. Portanto, partimos para o segundo testemunho de Jesus na Páscoa, aonde aquele que se identificou conosco, morrendo, sofrendo, sendo julgado no nosso lugar, agora nós então somos ressurretos, temos uma nova vida em Cristo. É bem interessante que esse evento, esse acontecimento, essa ocorrência, aonde houve trevas, pleno meio-dia, terremoto, aonde a ira de Deus é derramada no seu Filho, agindo com toda essa ação, mortos sendo ressuscitados, nesse momento do Calvário,
Ele é o Filho prometido que veio para salvar. E agora, o Espírito Santo nos leva a toda essa verdade, ele guia, ele orienta, ele convence o homem do pecado, da verdade, da justiça. Nós temos aqui o caráter libertador do Espírito Santo, que agora dá também testemunho. Eu quero que você pense também o seguinte: poxa, mas 3 testemunhos de Jesus na Páscoa? Por que 3? Nós vamos falar isso mais no final do sermão. E o segundo testemunho, então, aonde o Espírito Santo agora, ele está falando, ele está testificando, testemunhando, mostra que, além de ter a ocorrência, agora nós temos um gerenciador. Nós temos aqui um comissário. Nós temos aqui um delegado. É interessante que, diante do problema, do caos, do pecado, do boletim de ocorrência, do BO que nós falamos, nós temos Jesus entrando com uma ocorrência, só que agora ele é o agente, ele é o agente delegado, ele é o comissário. Ele mostra que ele tem a sua missão, ele mostra que ele tem o seu chamado, e como gerenciador, como delegado, ele deve seguir testemunhando o seu papel comissionado, o seu papel missionário. E nós então percebemos que no verso 8 diz assim: e 3 são os que testificam na terra, agora na terra, o Espírito, olha a ênfase aqui, a água e o sangue, que nós já falamos. E o texto termina dizendo assim: e os 3 são unânimes num só objetivo, num só propósito, que é a verdadeira Páscoa, o verdadeiro nascimento, salvamento. Nós temos aqui, na verdade, um tripé. Eu estou aqui diante da câmera. Desde quando surgiu a fotografia, se percebia que precisava ter um apoio, para que não tremesse, para que não embaçasse. E o apoio para registrar isso, numa filmagem, numa foto, é necessário 3 alicerces, 3 pilares, 3 testemunhos. Nós temos a ocorrência, e agora nós temos aquele agente, aquele delegado que testifica, que testemunha. E o verso 8 mostra, tanto na terra ou tanto no céu, de que o Espírito Santo é esse agente comissionado. Ele é aquele delegado chamado para executar a salvação da humanidade. Irmãos, o texto que nós estamos lendo não pode ser lido rapidamente, de qualquer jeito, qualquer porção da Escritura. Não é assim que se lê, porque a palavra de Deus dá testemunho de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio agente, o Logos, o Verbo, é o delegado, o comissionado, o agente, o testemunho dessa verdade. Estamos diante de uma pessoa. A palavra de Deus encarnada é uma pessoa. Amém? E é diante desse testemunho, nós temos uma ordem a acatar e crer, de que Ele veio para vencer na cruz,
Nós temos a cruz vazia hoje, nós temos o túmulo vazio hoje, e aí então nós temos um coração cheio da sua graça, perdão e salvação, e não mais um coração vazio. O verso 9 nos direciona da seguinte forma: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Claro que a palavra de Deus trata sobre assuntos diante de problemas, diante de algum acontecimento, de um boletim de ocorrência, vai exigir testemunho. Claro que também no âmbito da igreja, numa assembleia, diante de ovelhas ou de um líder espiritual, um presbítero, um pastor, seja o que for, ter testemunho. E não é só uma nem duas, talvez mais pessoas. Só que agora nós estamos falando de que esse testemunho que Deus deixou na sua palavra e que João está inculcando na nossa mente, é o segundo testemunho, que é muito maior, diz o texto. Isso porque nós não falamos do terceiro ainda. E essa ênfase que o verso 9 trata, continua dizendo assim: ora, e esse é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Imagina então Deus, o grande juiz, julgando a humanidade. Existe o pecado, alguém vai ter que pagar o preço, e diante de toda essa situação difícil, caótica que nós temos comentado, Jesus, como nosso advogado, ele diz: opa, eu faço a ocorrência, água e sangue, eu me identifico me batizando, sangue, morrendo na cruz por eles, e agora eu sou o guardião, eu sou o delegado, defensor, o agente dessa missão. E é impressionante de que ele vai testemunhando a respeito da Páscoa salvífica. E chegamos então agora no verso 10, 11 e 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho completo. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O texto de João está dizendo que terão pessoas que vão crer, mas terão pessoas que não vão crer. E o verso 10: aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho. Verso 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Qual é o testemunho? De que Jesus veio como Cordeiro Pascal, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina, e está testemunhando. Agora sim eu quero conversar com você, preste bem atenção. Por que então 1, 2, agora 3 testemunhos dessa redenção, dessa Páscoa verdadeira? É que muitas vezes até eu e você nos pegamos dizendo: será que eu fui salvo? Será que houve grande salvação na vida de alguém? E o homem, ele é totalmente incrédulo, ele é pecador, ele está perdido em seus delitos e pecados. E Deus então, com muito amor, ele disse: eu vou testemunhar 1, 2, 3 vezes, para que o homem entenda, para que o homem creia, de que o primeiro testemunho é essa ocorrência, esse evento, esse acontecimento que eu providenciei para salvar. E a segunda ocorrência não é só a água e o sangue, mas também o meu Espírito testifica. Assina embaixo.
eu estou provando, testificando. Talvez você venha perguntar então, qual é o terceiro testemunho? O terceiro testemunho, nos versículos em que nós lemos, falta só o versículo 12, embora já lemos no início. O terceiro testemunho de Jesus na Páscoa é a sua riqueza. Irmãos, que testemunho tão rico, tão poderoso, de valentia, de verdade. Por isso nós podemos olhar esse preço pago na cruz, que é tão rico, é um valor muito nobre. Uma outra tradução aqui, poderíamos usar o seu talento em ação, o seu merecimento, a sua reputação, a sua coragem. Tem algum bem maior do que isso? O caráter de Deus é tão perfeito, e mesmo diante da nossa incredulidade por natureza, com as nossas dúvidas, o amor de Deus que cobre multidão de pecado, Ele vem ao nosso encontro com muita paciência e mostra essa abundância no seu testemunho. 3 testemunhos da redenção. E que na Páscoa nós possamos juntos crer nesse Logos, nessa palavra, na Bíblia Sagrada de Deus, porque a palavra de Deus, ela não dá testemunho humano. A palavra de Deus é muito maior, como nós temos visto, ela transforma essa salvação que é única, que transcende, que é verdadeira. É a voz de autoridade maior, uma voz clara, que esclarece, que confirma esse testemunho que vence, que é maior do que tudo e todos. Ele é suficiente para nós. Ele é completo para nós, para nossa fé, e nos dá a segurança eterna. Então não importa a situação do mundo, a situação nas finanças, na política, na economia, na saúde, no desemprego, na falta de ética, de moral no mundo. Nós podemos nos alegrar e celebrar a Páscoa, porque nós temos 3 testemunhos. A ocorrência de Deus, nada foge do seu plano na história. Nós temos Ele como o agente responsável, o delegado comissionado que nos defende. E temos agora a riqueza maior, a sua salvação. O verso 12 conclui dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Temos aqui o valor, a riqueza, o prêmio desse testemunho. Você tem o testemunho de Deus na sua vida? Se você não tem o testemunho de Deus, se você não crê na ocorrência, não crê no agente e não crê nesse valor, o texto fala claramente no verso 10: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho na Páscoa, no dia a dia, no Natal. E é diante desse quadro que eu quero celebrar com aqueles que creem e lembrar que nós não podemos adulterar, mudar esse testemunho, e vamos viver nos alegrando, usufruindo dessa tão grande salvação. Ele se identificou conosco, nós agora nos identificamos com Ele por meio do seu testemunho. Amém? Vamos orar.
Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que meditamos, refletimos na Tua Palavra, que é eficaz, que é capaz de dividir juntas e medulas, de ir no profundo do nosso coração, no âmago da nossa alma, e que nos convence de que o Seu testemunho pascal, sacrificial, é tudo para nós. E que possamos celebrar a Páscoa diariamente, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, atitudes, e também deixando com que essa identidade do Senhor em nós possamos viver em obediência, nos identificando ao Senhor. Obrigado porque nós não cremos num coelho saindo da toca, mas cremos no Cordeiro que saiu da toca, de uma vez por todas, que saiu da cruz para penetrar, habitar, nos batizar no nosso coração tão pequeno, tão limitado, tão impuro, ao ponto de libertar e salvar e dar vida em abundância. Obrigado a Deus por todo o Seu protocolo, por todo o Seu empenho nessa ocorrência como o delegado agente, e também com a riqueza e o valor que o Senhor nos dá. Obrigado porque em Ti nós somos ricos, nós somos herdeiros, co-herdeiros da Sua graça salvadora. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Feliz Páscoa para você, o Páscoa feliz. E nós vamos agora participar da ceia. Você pode reunir junto com a sua família em casa, pegar os elementos e fazer em memória de mim, como diz a Escritura em 1 Coríntios capítulo 11, e ao fazer em memória de mim, lembre dos 3 testemunhos da Páscoa de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço e até breve. Amém.